A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Hoje nós vamos estudar a lição 1 da Escola Autoridade da Bíblia. A leitura bíblica em classe da nossa lição é Salmo 119, versículo do 1 a 8, o ensino sugerido 258, 499 e 559. O plano de aula vai sugerir, primeiro ponto, a introdução da lição. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Neste mês vamos enfrentá-lo. O pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus, Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, é o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã, sua autoridade, inspiração e inerrância, e aplicá-la à vida cristã. O objetivo da lição: primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a origem da Bíblia e a revelação divina, dividida em 3 subpontos. Segundo ponto, a evidência da autenticidade da Bíblia, dividida em 2 subpontos. E o terceiro ponto, a mensagem da Bíblia, dividida em 3 subpontos. E a conclusão. Amém? A leitura bíblica em classe, Salmo 119, versículo do 1 a 8, que vai dizer assim: Bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam o seu testemunho e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus caminhos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Salmo 119, versículo de 1 a 8. Nosso textuário vai dizer: Bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. A verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Amém? Agradecendo mais uma vez a você que tem comentado, curtido. Continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estar gravando mais um vídeo para o canal. Nossa introdução vai dizer assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. É claro, a autoridade da Bíblia ela depende exclusivamente de Deus e não dos homens. Porque os homens foram inspirados por Deus e utilizados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, que ela é totalmente autorizada por Deus. Aí diz aí: desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Não, ela não possui outra fonte infalível de autoridade, não. A autoridade da igreja é a Bíblia. Aí nessa lição veremos a origem da Bíblia, sua autoridade e mensagem revelada na palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é autoridade. Primeiro ponto, a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro subponto, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que o Escrito Sagrado não tem sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que vai dizer assim para nós: Porque melhor, capítulo 20, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 22, e o 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ela não é de particular, interpretação, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque ela foi criada por Deus. E homens inspirados pelo Espírito Santo falaram as profecias. Continuando, Paulo corrobora que a mensagem da Bíblia veio do alto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém,
sob a inspiração e supervisão divina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim, 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, tá? mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Mas falamos, no versículo 13, mas as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com a palavra que o Espírito Santo ensina. Veja, palavra que o Espírito Santo ensina, não são palavras de homens. Também você vê isso lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Portanto, as Escrituras são a revelação de Deus que fez de si mesmo, né? Deus revelando a si mesmo através do Espírito Santo e utilizando os homens para isso. Aí vai dizer assim mais para nós. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora da autoridade e, por isso, constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão, é claro, porque na Bíblia nós encontramos tudo. De tudo nós encontramos na Bíblia. Tudo para favor do homem, tudo para orientar o homem na sua caminhada cristã. Só cabe a ele estudá-la, meditá-la, né, e colocar em prática. Por isso que diz, é a nossa regra de fé e prática. Aí ele vai dizer assim, por isso, constitui-se uma única, infalível, né? A Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. É claro, porque ela foi dada pelo Espírito Santo para a humanidade. O Espírito Santo se utilizou do homem, né? Utilizando ele para escrever, para falar, tudo o Espírito Santo utilizou. Por isso que ela é a nossa regra de fé e prática. E ela é a única regra infalível. Porque o restante tudo é falível, mas ela é a única, infalível regra de fé e prática. Segundo subponto, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Aí, subponto A vai dizer, na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora da sua vontade. Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel capítulo 4, versículo 25 e Romanos 11 e 22. Romanos 11 e 22. Porque tudo está no controle de Deus. Deus não... Nada passa desapercebido dele, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, e tudo está dentro do controle dele. Aí, Romanos 11 e 22, que vai dizer assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanece na sua benignidade, de outra maneira também, versículo, tu terás, né, 11 e 22, ele vê, tu serás cortado. Romanos, capítulo 11, 22. Vê que ele sabe de tudo, né? Na história. Aí ele diz, Deus se revela pela sua soberania, ele controla o curso do acontecimento, remove, estabelece governo, e nada acontece fora da sua vontade. Tudo está dentro da vontade de Deus, né? Ele se revelando na história. Agora, no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele há. Salmo 19, versículo 1 a 4. Atos capítulo 14, versículo 15 a 17, e Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21. Aí Deus se revela no ser humano criado, à imagem e semelhança divina. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, é claro, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que ele vai dizer, né, que
na natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Através de quem? Do homem criado. Que ele se revelou de várias formas, na história, no universo, né? E no ser humano criado, a imagem dele. Tudo aí é revelação de Deus. Na história ele vai dizer o quê? Que Deus controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece o governo. No universo, ele criou o quê? O céu, a terra, o mar, tudo foi criado por ele. E o ser humano, criado à imagem e semelhança divina, né? Então, o ser humano, embora, né, a natureza moral na humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, porque tudo ele se revelou na história, né, no universo, na natureza, né, que é o homem, na natureza humana, né, tudo é revelação de Deus. Terceiro subponto vai falar especial, revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana e rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade, Romanos capítulo 10, versículo 11 ao 17. Romanos 10, do 11 ao 17, que vai dizer assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu a nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, e Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. É claro, porque muita gente diz que conhece Jesus, mas para a gente conhecer Jesus, de fato, nós temos que ler a Bíblia. Procurar entender a Bíblia, procurar na Bíblia, porque Jesus mesmo disse, errais por não examinar as Escrituras, porque ela testifica de mim. Então, as Escrituras testificam de Jesus. A Bíblia não fala de outra pessoa, a não ser de Cristo. Então, é nela que nós vamos conhecer a respeito de Cristo. Ele diz aqui, estes os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Tá vendo? Estes sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tudo que está escrito aqui é para a gente crer em Jesus Cristo, para a gente conhecer e ao mesmo tempo a gente crer. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. E ela é a nossa bússola que nos guia. Segundo ponto fala evidência da autenticidade da Bíblia, evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autêntica a si mesma. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Segundo Timóteo 3,16. Que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Versículo 16 deixa bem claro, né? Que vai dizer, toda a escritura divinamente inspirada é, e ela é inspirada, né? Ainda vai dizer, proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Se nós
nos aprofundarmos nela lendo, nós vemos que ela tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos instruir, porque ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a humanidade. Aí vai dizer assim, dentre as evidências internas destacam-se, ponto A, unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em todos os idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam formando um todo sem qualquer contradição. É claro, quando a gente lê ela, a gente vê que é tudo se formando, se forma num todo. E tudo que está escrito desde o Antigo Testamento até agora, muita coisa já se cumpriu. Muita coisa que está escrita na Bíblia foi cumprida. Dando o quê? Crédito que a Bíblia é a palavra de Deus e a verdadeira, é autêntica. Que muita coisa se cumpriu. Muita coisa que está escrita já foi cumprido, comprovando a veracidade da Bíblia. Ponto B vai falar a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, verso 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas capítulo 24, versículo 31 e o 32. É claro que quando nós começamos a ler, nós somos transportados muitas vezes até para a época, né, daquilo que aconteceu. Começamos a ver, né, aquilo, penetramos no ambiente e naquilo que nós estamos lendo. Então, por isso, a Bíblia ela é dessa forma, ela nos faz viajar, né, quando nós estamos lendo, ela nos transporta para o ambiente no qual ela está falando conosco. Aí, Lucas capítulo 24, versículo 31 e 32, vai dizer assim para nós: abriram-se então os olhos e o conheceram, e eles desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Veja, os discípulos estavam ali com Cristo, mas quando ele falava, o coração deles ardia. Desse mesmo jeito é a Bíblia quando ela fala conosco. Nossos corações ardem, nossos olhos são abertos, nós começamos a ver a vida como realmente deve ser vista, começamos a enxergar que muitas vezes nós estamos agindo de maneira errada e ela faz com que nós começamos a andar no caminho certo. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é autêntica, verdadeira. E ela é que nos ensina, e ela é que nos conduz nesses nossos caminhos, que nós devemos andar pela vereda da justiça. Sexto ponto, né, o subponto 6 vai dizer assim: profecias de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade da Escritura. É claro, todas as profecias que estão escritas na Bíblia, boa parte já foi cumprida. E boa parte corrobora para a autenticidade da Bíblia. Aqueles que foram, por curiosidade, querer achar algum erro na Bíblia, estudando a Bíblia, eles reconheceram que o erro não está nela, mas está neles mesmos. Quando eles leram a Bíblia, eles reconheceram que eles é que estavam dando errado. E ela que mostrava o caminho certo. Aí diz aí: as suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos citados, o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, Mateus 1 e 23, sua morte na cruz, Salmo 22, verso 16, João 19, 36, o local de sua sepultura, Isaías 53 e 9, Mateus 27, versículo 57 ao 60, e sua ressurreição, Salmo 16, verso 10 e Mateus 28 e 6. Tudo isso aí, ela já deixou bem claro. Muito antes de Jesus vir ao mundo, já estava tudo escrito. A Bíblia já tem usado os profetas para anunciar a vinda de Jesus, mesmo antes dele nascer. Por isso que ela mostra a sua autenticidade. Ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é a revelação de Deus para o homem. Segundo subponto, do ponto 2, vai dizer evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Isto é, que a Bíblia não contém erro. A Bíblia não contém erro. Quem tem erro é o ser humano, mas a Bíblia não contém erro, não. Tudo que está escrito nela aí são corretos. E muitas coisas já aconteceram e outras ainda vão acontecer.
Continuando. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos 16:31. Veja, ela permanece como o livro mais traduzido e o livro mais lido de toda a história. Não tem livro, e é o livro mais vendido todo ano no mundo. Mesmo alguém querendo contestar, mesmo alguém dizendo que precisa ser renovada, mesmo alguém dizendo que é muita coisa antiga, que não vale para os nossos dias, mas ela continua sendo a palavra de Deus, mais vendida no mundo, o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido, o livro mais traduzido, tudo. Ela continua da mesma forma. Por mais que alguém conteste, por mais que alguém queira falar alguma coisa contra a Bíblia, mas não tem respaldo, não tem argumento, são tudo palavras só por palavras, porque a Bíblia não erra, quem erra são nós, seres humanos, mas ela contém a palavra de Deus e ela é verídica. Aí Marcos capítulo 13, versículo 31 vai dizer assim para nós, 3:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão e não passaram. Ela continua do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, mas a palavra de Deus continua da mesma forma. Tudo que foi escrito, tudo que está contido nela não mudou. Continua do mesmo jeito. Mudou-se o tempo, as épocas, né? Os séculos, os anos, tudo tem passado, mas a palavra continua do mesmo jeito, desde quando foi escrita. Terceiro ponto vai falar a mensagem da Bíblia. Primeiro subponto, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Claro, nós não necessitamos mais de nada, só necessitamos da Bíblia. Lê-la, estudá-la, meditá-la, orar por ela, tudo isso nós devemos fazer. Não precisa ser mudada, não, porque hoje nós estamos no tempo moderno e a Bíblia é antiga, não, ela continua da mesma forma, tanto para o tempo antigo, da mesma forma para o tempo moderno. Ela é atual, ela não precisa de uma nova atualização, a Bíblia é atual. Continuando, vai dizer assim, nossa lição, significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Assim ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Ela é a fonte final de autoridade para o ser humano. Quer andar bem? Siga a Bíblia. Quer ver bem? Seja orientado pela Bíblia. E você vai seguir bem. Sempre bem. Segundo subponto, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Jeremias 23 e 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11 e Jeremias 5:14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10. Usando a palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental para nós. Está triste? Leia a palavra. Está alegre? Leia a palavra. Está preocupado? Leia a palavra. Está com alguma dificuldade? Leia a palavra. Tudo é a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para clarear e luz para mostrar o caminho. Tudo é a palavra. Terceiro subponto, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível,
completa e amorosa de Deus, cujo o alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, versículo 18, versículo 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Veja, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não precisamos de mais nada, só seguir a Bíblia, só meditar na Bíblia. Para concluir, vai dizer: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade e de Cristo das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada. Primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus.